Gospel News. Chegamos ao momento mais importante do nosso programa, que é a mensagem da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e vamos ler o versículo de número 9. E a palavra do Senhor nos fala assim: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Amados, o Espírito de Deus, ele inspirou o apóstolo João a escrever o Evangelho de João. E aqui nesta porção do Evangelho de João, nós lemos a multiplicação de peixes e pães. Aqui a Bíblia vai narrar o momento em que Jesus estava diante de uma grande multidão que estava querendo ouvir a sua palavra, estava também querendo ser abençoada por ele. E Jesus, depois de pregar para aquelas pessoas, ele percebe que elas estavam com fome. E ele teria que alimentar aquelas pessoas. E Jesus, a Bíblia diz que ele iria dar realmente uma solução àquele problema, como ele deu. Mas o mais interessante, queridos, é que Jesus, para solucionar aquele problema, ele precisou ali da ajuda importantíssima de uma criança. E nós vamos perceber nesse texto a importância que as crianças têm também para que Deus ele se manifeste a nós. Mas 3 coisas me chamam a atenção nesse texto de uma forma especial. Eu quero assim chamar a atenção ao primeiro tópico aqui, que está no versículo 6. A Bíblia fala assim no versículo 6 deste mesmo capítulo: ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Amados, Jesus ele pediu para que Filipe ele providenciasse comida para as pessoas. E o texto diz que Jesus já sabia o que iria fazer. E o mais interessante é que certamente Jesus já havia percebido no Espírito que uma criança estava ali com 5 pães e 2 peixinhos. E o mais interessante é que para que Jesus ele realize aquele milagre, ele teve que lançar mão da instrumentalidade de uma criança. Eu imagino que o papai ou a mamãe daquela criança, antes de ela sair, providenciou para ela o seu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. E sem saber eles que aquilo que eles haviam dado aos seus filhos iria ser tremendamente usado por Deus. E qual é a primeira lição que nós tiramos disso, queridos? Jesus sabia que o menino lhe auxiliaria na realização de um milagre. Amados, as crianças são muito importantes para Deus. Você, papai, você, mamãe, você que cria alguma criança, olha, saiba que você é um privilegiado, você é uma privilegiada, porque criar crianças é uma bênção da parte de Deus. E tudo aquilo que nós compartilhamos com os nossos filhos ou com as crianças que nós educamos, vai ser de vital importância no futuro, ou para que Deus use também. Aqueles pães e peixes que certamente seus tutores lhe deram, foram muito importantes nas mãos daquela criança e, sobretudo, nas mãos de Jesus, que multiplicou aquilo. E aqui ficou uma mensagem importante para nós. O que é que nós, tutores, temos entregado às mãos dos nossos filhos, daqueles que nós criamos? Aqueles pais deram pães e peixes que serviram de bênção na vida daquela criança e nas mãos de Jesus. Quando muitas vezes ensinamos aos nossos filhos aquilo que eles não deveriam aprender, infelizmente aquilo não vai servir para a glória de Deus nas suas vidas. Porque infelizmente essas crianças se tornarão pessoas indesejadas da sociedade. Mas interessante notar que os pais daquela criancinha deram para ela aquilo que serviria de bênção para ela, para Jesus e para as multidões que estavam precisando se alimentar. Então essa é a primeira lição que fica, não é? Jesus já sabia que iria contar com a criança porque ela tinha o que ele precisava. Então que a gente entregue às nossas crianças aquilo que elas precisam e aquilo que Deus precisa nelas para que elas sejam instrumentos dele para a glória do nome do Senhor. Amém? Mas um outro versículo aqui nos ensina algo diferente. É o versículo de número 8. E a palavra do Senhor nos fala assim: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: olha só, André, que era irmão de Pedro, ele percebeu aquela criança e percebeu que ela tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Que maravilha, não é? Ainda bem que André percebeu aquela criança e percebeu o que ela tinha. Muitas vezes nós adultos, nós simplesmente não valorizamos as crianças e aquilo que elas já possuem. E nós adultos, nós que educamos crianças, precisamos dar atenção às crianças. Precisamos também falar a linguagem delas e aprender com elas. Porque se dermos mais atenção às crianças, perceberemos que elas têm muito a oferecer. E louvado seja Deus porque André, o irmão de Pedro,
Ele reparou naquela criança e reparou o que estava nas mãos dela. Mas perceba que o próprio André, quando viu aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, ele achou que aquilo era insignificante para alimentar aquela multidão. Amados, muitas vezes nós, seres humanos, olhamos para as crianças e achamos que aquilo que elas têm é muito pouco para que Deus as use. Mas glória a Deus que Jesus, ao olhar para aquela criança e olhar para aquilo que ela tinha, não considerou aquilo pouco para realizar um milagre. Porque Deus, Ele é especialista em pegar o pouco que temos, o pouco que somos e fazer grandes coisas por meio de nós, apesar de nós. Então, glória a Deus que Jesus percebeu que no pouco daquela criança havia muito escondido, porque aquela criança estava simplesmente com a semente e quem multiplicaria seria o próprio Senhor Jesus. Que maravilha, não é? Mas tem um terceiro tópico aqui que eu quero compartilhar com você. Versículo 13, que fala assim: eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Olha, de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ele multiplicou e as pessoas comeram, se fartaram, e daqueles 5 pães e 2 peixinhos, mais de 8.000 pessoas comeram e ainda sobraram alguns cestos cheios, como diz aqui o versículo. Ou seja, Jesus pegou o pouco que estava com aquela criança e fez com que todos fossem abençoados. Então, a partir de hoje, valorizemos as crianças, porque Deus quer usar essas crianças para abençoar a muitos que serão beneficiados por elas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelas crianças, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor pode falar através delas para as nossas vidas. Nós sabemos que cada criança que nasce, juntamente com ela nasce um novo mundo, e se nós investirmos nelas, teremos um mundo futuro melhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a ensiná-las e também a aprender com elas, porque por meio delas grandes milagres acontecerão. Amém? Em nome de Jesus, amém. Amados, que sejamos como crianças e que valorizemos ainda mais as crianças, porque a educação infantil, a partir do que a palavra ensina, faz efeito e certamente transforma o mundo em um lugar melhor para se viver. Que Deus continue te abençoando e até o próximo programa, se o bom Deus assim permitir. Gospel News.